Olá, acadêmicos! Eu sou a professora Beth e hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito bacana, que são as competências e habilidades para aprender, inovar e cooperar. Um tema que é fantástico, que vai colaborar muito para a gente entender melhor como acontece a produção do conhecimento científico. E para isso nós temos aqui hoje a professora Twine Daros. Professora Twine, muito obrigada por aceitar o convite. Professora Twine tem larga experiência no ensino superior, é graduada em pedagogia e mestre em educação. Professora Twine, vamos ao que os nossos acadêmicos estão esperando. Vamos! Então, professora Twine, acho que para começar tudo, nós precisamos entender e precisamos sensibilizar os nossos acadêmicos para o processo de aprender. Nós sabemos que é um tema complexo, sempre há uma pesquisa surgindo, trazendo uma novidade a respeito, deste tema. E eu queria que você falasse para o nosso acadêmico o que está envolvido no processo de aprender e quais são os benefícios que ele pode ter se estiver sensível a isso, a essa complexidade de elementos que acontecem enquanto a gente aprende. Claro, isso é fundamental em qualquer área do conhecimento. Entender como o cérebro funciona, entender como se aprende, é dar a consciência de que nós precisamos explorar todo o potencial humano que o nosso cérebro oferece. Então, hoje a gente sabe que, naturalmente, estudar o processo de aprendizagem é muito mais conhecido ali nas licenciaturas por ser objeto do conhecimento deles. Mas aí é que está o grande equívoco, achar que isso fica ali restrito a essa área. Hoje, entender como o cérebro funciona, entender como se aprende, garante em que você se mantenha atualizado, que você consiga ser um profissional realmente mais atraente para aquele mercado e naturalmente consiga gerar valor. Porque a sociedade vai mudando, novos conhecimentos vão sendo produzidos e, obviamente, todos nós precisamos estar acompanhando essa evolução. Professora Twine, então, já que falou da necessidade de acompanhar essa evolução, a gente sabe que hoje existe uma máxima que se comenta de que as competências do século XXI hoje não estão mais ligadas à questão da escrita, da leitura, elas vão além. A gente costuma dizer que o analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Como isso traz um impacto, como isso promoveria uma reflexão para os nossos acadêmicos, professora Twine? Veja, qualquer pessoa que está estudando um curso significa que mais do que querer almejar um emprego, eles querem exercer uma carreira. Um diploma, ele habilita para o exercício de uma profissão. E, naturalmente, para você ser um profissional, você precisa acionar um conjunto de competências que você tem. O que isso significa na prática? Quando eu falo de uma competência, significa que eu tenho que ter o conhecimento, que é aquele conhecimento técnico, eu tenho que entender o que é, eu tenho que ter as habilidades, ou seja, não adianta eu só saber, não saber pôr em prática. Eu preciso acionar aquilo e eu ainda tenho que ter atitude. Ou seja, eu tenho que ser proativo, não adianta eu saber fazer, não adianta eu conhecer como fazer, se eu não vou lá e faço. Então, essa tríade, de conhecimento, habilidade, atitude, ela precisa ser mobilizada em prol de algo. Então, por isso que hoje, com essa produção do conhecimento mais acelerado, evolução contínua, eu não entender e não estar disponível a desenvolver novas competências vai me colocar como um profissional menos desejado ou pior, um profissional que não está gerando valor para aquele contexto que ele atua. E todos nós queremos ser relevantes, todos nós queremos melhorar a nossa sociedade, exercer a nossa profissão com o melhor que a gente pode dar. Então, essa necessidade de estar sempre conectado e estar em constante evolução ajuda também a superar o que a gente chama de obsolescência contínua dos saberes. O conhecimento deixa de ser real, deixa de ser refutado ou ele é ampliado. Então, a importância de eu me manter aí atualizado.
Professora Twine, você já falou das competências, né? A gente já fez, então, aí uma conexão entre o aprender, entre as competências, já fez um casamento aí com o mercado, né? Que as competências, elas vão também se substituindo. A gente sempre vê um ranking de competências que são mais desejadas. Já que a gente está falando no ranking de competências que são desejadas pelo mercado, a gente tem constantemente percebido que a criatividade tem sido uma delas. Professora Twine, então fala para a gente, né? Como todos nós somos criativos, né? E o mercado gosta, deseja profissionais criativos pela sua capacidade de resolver problemas, por uma comunicação que se faz de uma forma melhor, mais clara. E eu queria que você dissesse para o nosso acadêmico o seguinte: o que você pode fazer para ampliar, para promover a sua criatividade, para torná-la mais aflorada? Olha, eu amo esse tema, você sabe. Ter uma mentalidade criativa significa em que você conecta o seu repertório, ou seja, todo o conhecimento que você vai acumulando, e esse conhecimento por meio de experiências, leituras, viagens, acessos, tudo que você tem vai acumulando no seu repertório, então você conecta o repertório com o processo e gera valor. Isso é um conceito de mentalidade criativa. Para que a gente precisa dessa mentalidade? Olha, para você ter uma ideia, quando começou a se mapear as competências mais relevantes, a criatividade era indicada, ela já foi indicada até como 12ª, 13ª, depois ela foi aumentando no ranking. Hoje ela já é considerada a segunda maior habilidade, né, competência mais desejada para o profissional, que nada mais é que a sua capacidade de resolver problemas, antecipar situações e olhar para aquilo de forma diferente. Então, você tem uma situação ali, como é que você melhora o teu serviço? Como é que você gera valor naquilo que você está fazendo? Como é que você propõe algo novo? Você tem que ter esse repertório, se conectar, olhar para aquele problema, identificar a causa raiz e aí pensar além do óbvio. Porque às vezes é natural que o nosso cérebro faça o quê? Percorra os mesmos caminhos. O cérebro faz isso, ele funciona assim. Então, buscar esse pensamento não óbvio, exercitar essa criatividade, é um benefício que a gente gera não só para a nossa vida, mas para toda atividade profissional. E não é à toa que um profissional criativo, independente da área do conhecimento, é um profissional que é melhor remunerado, é um profissional mais desejado, é um profissional que acaba tendo mais reconhecimento, porque ele está gerando valor, obviamente. Então, a mentalidade criativa é uma coisa que há muito tempo se pensava que era próprio do mundo das artes. Ele continua sendo desse universo, óbvio, mas ela não é só associada a essa questão mais cultural. As mídias, a indústria criativa cresceu exponencialmente. Hoje é uma das áreas que maior gera um valor em termos de PIB, independente do país que tem. Então, vale a pena a gente dedicar um tempo para desenvolver a nossa mentalidade criativa. Fantástico, professora Twine. Uma última pergunta para a gente encerrar toda essa perspectiva que a gente trouxe para o nosso acadêmico. Já que você falou que às vezes determinados assuntos parecem que são só da área da educação, que não conversam com as outras áreas dos estudantes que estão aqui nos acompanhando, professora Twine, nós temos os pilares da educação, que são fundamentais. Acho que balizam uma série de situações, que são, para o nosso acadêmico lembrar, o aprender a conhecer, o aprender a conviver, o aprender a fazer e o aprender a ser. Como que esses 4 pilares se desconectam do mundo da graduação, do mundo da academia, professora Twine, e se materializam no campo profissional, no ambiente profissional? Para a gente arrematar, acho que isso, tudo que a gente comentou, consegue conversar com esses 4 pilares, professora. Olha, quando a gente aciona esses 4 pilares e a gente entende que para a gente continuar evoluindo na vida, você tem que estar disposto a desenvolver. Eu sempre falo, quando eu contrato um profissional dentro da minha equipe, por exemplo, eu estou mais preocupada se ele está disposto a aprender do que ele ter aquele conhecimento pronto. Claro que a gente tem uma predileção por algumas habilidades, obviamente, dependendo do cargo que ocupa, mas a capacidade de aprender e a predisposição a aprender é o que vai mais me chamar a atenção e que vai me mostrar que aquele profissional que está se candidatando, ele serve para compor o meu time, justamente porque nós lidamos com conhecimento e o conhecimento avança o tempo todo. Então, se você está aqui estudando, se profissionalizando, quer construir uma carreira sólida,
você vai ter que primeiro saber a ser, né? O mais do que ser, tornar-se, né? Aprender a ser, aprender a tornar-se, ou seja, seguir evoluindo, olhar suas fragilidades, reconhecer seus pontos sensíveis, reconhecer seus pontos fortes. Então, eu me comunico bem, eu vou investir nisso. Ah, não me comunico? Bacana, legal. Vou investir nisso também para desenvolver aquele ponto que me falta. Isso está ponto. Quando eu falo desses saberes, de você poder seguir, né? Você também tem que se colocar à disposição para aprender. Então, quando a gente integra esses elementos, eles são essenciais para qualquer profissional. Como eu disse, eu gosto muito de falar de gerar valor, né? Porque a gente tem a questão monetária, que é óbvio que todos nós precisamos e almejamos e querendo, e está tudo certo, prosperar é a razão da gente seguir trabalhando, mas a gente não faz o trabalho só por ele, né? A gente tem que amar o trabalho pelo valor que ele gera na vida de alguém, independente da área. Então, para isso, integrar esses elementos vai ser essencial para você também ser um profissional apaixonado na sua existência profissional. Professora Twine, muito obrigada pelo seu didatismo, pela forma clara como trouxe cada um desses conceitos que nós sabemos que são altamente complexos, mas eu tenho certeza, trouxe muita contribuição para os nossos acadêmicos que vão certamente estar mais sensíveis a cada um deles. Até a próxima, gente!